Olá! Como analisar e conceber e entender o comportamento do vento em uma estrutura desde o pré-dimensionamento? Aqui eu vou demonstrar duas metodologias diferentes que você vai ver. Metodologia do pórtico alinhado, é uma metodologia mais antiga, você vai ver em alguns TCCs, literaturas e tudo mais, e a metodologia da cruz de rigidez, que tem algumas vantagens, apesar de ser um modelo um pouco mais demorado, mas tem várias vantagens em relação a considerar vários efeitos que pórticos alinhados não consideram, e também garante um dimensionamento praticamente só com F-Tools, por exemplo, de todos os efeitos de vento. Mas vamos lá então. Primeira coisa, o que é o método dos pórticos alinhados? Para criar um modelo de contraventamento de um prédio, ou você, claro, possa ser um software complexo, talvez até pode, mas no pré-dimensionamento, no planejamento, na otimização da estrutura como um todo, da concepção, na otimização da concepção, não otimização dos detalhes gerais que são mais finais, mas da concepção, você tecnicamente poderia criar um pórtico bidimensional, ok? Que é esse pórtico que você vê muitas vezes na literatura, onde aqui está o primeiro pórtico, aqui onde tem essa viguinha aqui ó, com a bolinha mais clara, é uma viga birrotulada, daí o segundo pórtico, viga rotulada, terceiro pórtico, assim por diante, com a carga de vento aqui. Essa é uma metodologia para análise através de um F-Tools ou similar de um prédio com cargas de vento. E daí entra a questão que cada pórtico é do lado do outro e são utilizadas vigas birrotuladas para gerar o efeito de diafragma rígido. Esse método considera que a carga de vento é distribuída em cada pórtico baseado na rigidez dele. Então, se um pórtico tem uma rigidez de 1000, ele pega, digamos, 10 toneladas. Se tem rigidez de 2000, pega 20 toneladas, entendido? Então, ele distribui proporcional à rigidez. Algo que realmente ocorre, realmente a carga de uma estrutura predial com lajes que funcionam como efeito de diafragma rígido, realmente é distribuída baseado na rigidez. É uma das coisas que determina a distribuição, só que não é só ela. Esse método considera só ela. E ele tem vários problemas. Por quê? Porque ele não considera a posição de cada pórtico na estrutura. Ele não permite dimensionamento de prédios com vento excêntrico, algo obrigatório pelo NBR 1023. Ele também não permite dimensionamento de prédios com alta turbulência, que é uma metodologia que a gente pode aplicar em alguns casos e pode gerar economia, ou se mal aplicado pode aumentar o custo da obra, onde nós consideramos os prédios vizinhos da obra como obstáculo para que o vento acerte o nosso prédio. Ok? Não considera a rigidez dos pórticos transversais, ou seja, quando eu vou modelar o vento em X, eu só considero os pórticos rígidos em X, mas os pórticos, e não considero em Y, mas os pórticos em Y também têm uma influência considerável. E as cargas têm que ser lançadas por área de influência para evitar erros, como vigas comprimidas, que é o que a gente tem nesse modelo aqui. Esse modelo, se você viu um modelo assim, ele está errado. Ok? Agora entra a questão. Por que esses erros, que esses erros estou falando, são um problema e qual que é o motivo desses erros? Primeira posição de cada elemento na estrutura. A posição de um pórtico no eixo perpendicular deveria influenciar a carga que ele absorve. Um pórtico mais próximo do meio, pórtico mais próximo da ponta, um prédio que tem muita rigidez num plano, mas baixa rigidez na outra, entre vários outros efeitos, isso deveria ser considerado uma modelagem, mas não é possível considerar a terceira dimensão quando a gente só consegue uma vista 2D. Ok? Isso pode gerar um sub e superdimensionamento. Na verdade, isso aqui vai gerar uma distribuição errada dos esforços. Ok? Isso não é em si sub e super, é por distribuição errada dos esforços. O que está acontecendo aqui é o quê? Que a carga que deveria ir para um pórtico está indo para outro, da distribuição incorreta dos esforços. Distribuição incorreta dos esforços. Ok? A depender da posição deles, que não, a posição de um pórtico determina quanto de carga ele pega também, não é só a rigidez dele, ok? E esse modelo ignora. Principalmente se você pegar um arquitetônico complexo e sem simetria, o que é o que cada vez mais está surgindo, ok? A ideia de um prédio retangular perfeitinho, com pilar a cada 4 metros, redondinho e tudo mais, vai ser cada vez mais difícil porque os arquitetônicos estão ficando mais complexos, ok? Próximo, vento excêntrico. Não é possível aplicar torção em elementos bidimensionais, ok? Porque no modelo bidimensional a gente só tem carga em X, Y e momento. Okay? Para surgir momento entre os dois planos e o momento torsor, cortante outro plano, momento entre outro plano e torsor, eu teria que ter um plano, uma estrutura tridimensional.
ok? Isso impede a otimização, considerando a turbulência, que envolve uma questão que, se bem aplicada, dependendo do tipo da obra, pode reduzir 10% das cargas e do consumo do material, né, e dos esforços gerados pelo vento, que é considerável num prédio, ok? E subdimensiona prédios com núcleo rígido isolado. Então pode ocorrer tanto superdimensionamento quanto subdimensionamento da obra, a depender do mecanismo de contraventamento. Próximo, rigidez dos pórticos transversais. Quando o vento bate em um eixo, ok? E o prédio sofreu alguma torção, essa torção que está sendo ignorada, tá? Essa torção é resistida por todos os pórticos, não só pelos pórticos daquele eixo. Então, isso sendo ignorado, vai gerar um subdimensionamento dos pórticos no eixo onde isso foi ignorado, ok? Tá? E cargas por área de influência, tá? O que vai acontecer aqui no modelo do título, né? Esse modelo aqui, ó, o que vai acontecer? Você aplicar toda a carga de vento do prédio no primeiro pórtico, as vigas vão ficar comprimidas com uma compressão muito maior do que elas vão ter na prática. Ok? Então vai acontecer que o primeiro pórtico modelado vai ter uma carga maior do que ele tem na prática. O segundo tem um pouco menos, o terceiro tem um pouco menos, e o último lá no final tem bem menos do que ele deveria. Ok? Por quê? Por causa da distribuição incorreta dos esforços. Tem que ser controlado quanto de carga aplicar em cada barra específica desse modelo. Ok? Tá? E todos esses erros têm maneira de controlar. Só que só uma coisa antes. Você vai dizer, tá, mas eu não posso só lançar um software e não me preocupar, eu só vai lá, aperta o botão ali e software. O problema é o seguinte, o problema de apertar o botão é o quê? O software é super avançado, ele dimensiona pórticos 2D, dimensiona pórticos 3D, considera fluência, considera vento em pórticos complexos e geometrias complexas que nem estão na NBR 1023 e passa café e varre e tudo mais. A questão é, não tem software no mercado capaz de ensinar uma RT, ok? É a principal funcionalidade que está faltando no software hoje em dia, tá? Porque é o que falta para demitir todos os apertadores de botão. Daí o software assina RT e pronto, não precisa mais de ninguém para usar ele faz sozinho. A questão é que, até hoje, o software só vai gerar resultados e apontar erros baseados na concepção que você criou, ok? Ele não vai falar, você deveria ter modificado essa concepção, ele não vai falar, essa é a correção para o seu projeto deve ter sido feito assim, ele não vai dizer como você fazer uma concepção, ele só vai resultar, ó, você criou essa concepção, esses são os problemas dela, ok? Tá? O problema principal que vai ser o quê? Que se você focar muito em fazer um modelo complexo, você não vai focar nessa questão de otimizar a concepção, ok? Softwares não prestam para otimizar a concepção, eles só prestam para ajustar detalhes e garantir uma otimização da concepção que já foi feita, ok? A concepção tem que ser feita separada, longe do software, se quiser qualidade, ok? Tá? E por fim, softwares cometem erros, tá? Qualquer engenheiro decente deve ser capaz de, depois de um dimensionamento de um software, conferir os resultados, mesmo seja por simplificação, e ver se eles estão na ordem correta, na grandeza correta, nas proporções corretas, ok? E entra a questão que mesmo um software ultra complexo vai ter erros. Na verdade é o contrário, tá? Quanto mais complexo, quanto mais coisas o software faz, quanto mais ele lava e passa e tudo mais, não sei o que, quanto mais complexo, mais erro vai ter, ok? Por quê? Porque se eu abrir o Excel agora, eu consigo criar uma planilha que soma 2 números sem dar erro nenhum. E eu confiro toda a planilha em questão de 2 segundos e vejo se está certo ou não. Agora, um software complexo vai ter muitos erros que nem foram percebidos por quem programou, ou foram percebidos por um escritório, mas outro escritório não sabe, ou foram percebidos e você ainda usa a versão antiga do software, então não vai ter a correção. Então a questão é que, quanto mais complexo o software, mais erros ele tem. Entendido? Tá? Então não dá para só apertar botão. Beleza? Tá? Agora, como funciona o método da cruz de rigidez? Porque o método da cruz de rigidez elimina todos esses efeitos. Ok? Vamos lá, ele não tem problema da posição do elemento, porque ele considera a posição do elemento, ele não tem problema com a excentricidade do vento, porque ele considera a excentricidade do vento, ele não tem problema em relação à rigidez, porque ele considera a rigidez dos pórticos transversais, e não tem problema considerar a carga por área de influência, porque a carga já é distribuída pela rigidez e posição, e a área de influência não consegue influenciar, porque não é um pórtico, ele não corta o prédio e coloca um pórtico do lado do outro. Ok? Tá? Então, como que funciona? O método dos pórticos utiliza uma vista lateral da obra.
ok? Onde se desenha o primeiro pórtico, se desenha o segundo pórtico do lado, corta o segundo pórtico, coloca do lado do primeiro e assim por diante. E cada pórtico é representado por um plano de barras e vigas. Já o método da cruz-rigidez utiliza uma planta da obra, ok? Onde vai ser uma vista de topo do prédio, ok? Onde cada pórtico, cada núcleo rígido, cada sistema de contraventamento é modelado com um apoio utilizando o coeficiente de mola baseado na rigidez dele, ok? Como a vista é em planta, eu estou vendo de topo, tá? A posição de cada elemento estrutural é considerada ao posicionar o apoio na posição correta, ok? Então, só de colocar cada elemento de contraventamento na posição correta dele, naturalmente a distribuição já está feita. Como a vista é em planta, tanto o eixo X quanto o eixo Y são modelados simultaneamente e a posição do pórtico vai estar nos dois eixos, ok? E aqui a gente pode aplicar efeito de alta turbulência e excentricidade tranquilamente, sem dificuldade, ok? E como a carga é aplicada diretamente nos pórticos, não existe risco de ocorrer erros de modelagem com pórtico comprimido, entre outros fatores, entendido? Tá? Exemplo. Primeira coisa, aqui é um exemplo prático que eu demonstro isso, inclusive essa literatura aqui é minha. Por que eu estou citando a minha literatura? Porque esse método aqui, eu desenvolvi ele porque eu procurei em literaturas, não tem. Tá? Eu confiro e os resultados batem muito bem com o software, mas não tem método. Eu desenvolvi esse método e eu coloquei dentro do meu livro. Ok? Mas aqui está o exemplo dele sendo aplicado tranquilamente. A gente consegue ver, por exemplo, que uma carga em um eixo gera efeitos no outro eixo. A excentricidade é considerada entre vários outros fatores. Ok? Qual o passo a passo, então? Modele cada pórtico e encontre a rigidez dele. Se for uma estrutura, tecnicamente isso aqui, tudo isso no meu livro de alvenaria amarrada. Então, isso pode ser feito também para uma estrutura de alvenaria estrutural, só que ao invés do pórtico, vai ser os quadros de paredes e tudo mais, é o mesmo princípio. Tá? Modela a cruz de rigidez com inércia local, não global, inércia local infinita, tá? Garantindo que os esforços se distribuam exclusivamente pela rigidez e posição de cada elemento, ok? Isso vai garantir que a carga vai ser distribuída baseada na posição também, tá? Considerando a excentricidade de 7,5% ou 15% da largura do prédio, que é obrigatória em todo dimensionamento de estrutura. Ok? Próximo, encontre a carga para cada pórtico. Ok? Então, encontrou a carga para cada pórtico e confira se a deformação está adequada. Com essa carga, modelando a rigidez correta, a deformação do prédio está dentro do limite? Se estiver, beleza. Se não tiver, tem que aplicar correções. Tá? E a próxima questão é: aplique essa carga combinado ao efeito do gama Z em cada pórtico e dimensione a estrutura baseado nisso. Daí a gente vai calcular o gama Z e aplicar o gama Z baseado na deformação que a gente viu no passo anterior. A questão crítica é o seguinte: nesse modelo, eu tenho a planta já do prédio, eu tenho a rigidez de cada elemento e eu vou só modificando onde eu aumento a rigidez. Ok? Porque nesse modelo de pórtico aqui, ó, de pórticos alinhados, se tem uma deformação muito elevada, é por culpa de qual desses pórticos? Não sei, tá? Mas no modelo de cruz rigidez, o ponto com alta deformação vai ser o ponto que precisa ser reforçado, então a gente já consegue planejar onde uma estrutura deve ser reforçada baseado nisso, entendido? Tá? E por questão final, você quer saber fazer essa análise na prática para você poder entregar um projeto otimizado com deformações controladas, onde você entende a estrutura sem depender do software, onde você manda e o software obedece, não o contrário, tá? Porque isso que deveria ser em todo escritório, eu demonstro a metodologia dentro dos cursos abaixo, ok? E também, além disso, deixar umas questões que os alunos falaram, porque eu apresentei esse método dentro dos cursos, né? E, mal bem, os alunos falam justamente isso, né? Que com os cursos ficou claro esse pré-dimensionamento e é uma questão que ajuda muito no projeto depois, tá? Tanto Ed Campos falou aqui, ó, no primeiro projeto não fez o pré-dimensionamento adequadamente, tá? Pré-dimensionamento, como eu falo, quanto mais você faz, mais você economiza depois, tá? E demorou muito mais tempo. Por quê? Porque tem que ficar fazendo correção, porque a correção foi feita só depois de lançar lança o modelo inteiro da estrutura para depois começar a corrigir, não. Uma metodologia correta é corrija a concepção antes de lançar um software complexo, onde é muito mais demorado e onde é muito mais fácil parecer um erro. Ok? Tá? E também auxilia em revisar os pré-dimensionamentos e conferir o modelo como um todo. Tá? E o Vinícius também falou, a concepção exige pleno conhecimento do sistema, de funcionamento do sistema estrutural.
Ok? E é uma questão realmente crítica, é uma questão que eu foco bastante e é uma questão que eu vejo pouco foco. As pessoas só pensam, como que eu abro um software e lanço? Não. A questão é como que você fecha um software e planeja. Essa é a questão e é isso que eu demonstro, e essa questão de quadro e rigidez eu demonstro justamente nesses cursos aqui. Tá? Outros cursos eu demonstro outros métodos e outras questões que podem ser aplicadas para um pré-dimensionamento adequado, para uma garantida, uma estrutura eficiente, tá? Mas aqui está só a questão final, né, que é o link para o meu site, onde tem todos os meus cursos, vai estar aqui embaixo. Inclusive, nesse vídeo em si está ali, ó, Linktree. Dentro desse Linktree tem todos os meus links, lá vai ter o meu site, onde eu demonstro justamente isso. Tá? Me siga nas outras redes sociais, para garantir que se ocorrer algum problema de novo, você vai continuar tendo acesso ao meu conteúdo. E por enquanto seria isso.